Vamos ver se fica melhor. Eu acho que era remoção de ruído mesmo, tá deixando muito lento aqui o processamento. Mas agora eu acho que está melhor, né? Então vamos lá, pessoal, tá gravando aqui de novo. Então, novamente, né, nosso diretório tem só esses arquivos aqui, né, o diretório CSS, MG, JS, mais o index.html. Eu já abri nosso editor de texto aqui, cadê ele? Daqui atrás, né? Botar ele para cá, na outra aba. Agora sim, agora está melhor. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é mostrar como que a gente faz o recorte daquela imagem lá, certo? Né? Porque geralmente é assim, né? O jogo você não faz o recorte ali, né, de cada imagem individualmente, né? Você não abre o editor de imagens e fica ali, né, extraindo ali, fazendo o recorte no editor de imagem, né? A gente faz o recorte via CSS mesmo. Então, assim, nosso jogo tem aquele arquivo só de imagem e assim, usando CSS, a gente vai mostrando uma parte ou outra da imagem, tá? Então, vamos ver, assim, a parte mais importante, eu acho, assim, nesse momento inicial, a gente entender como é que a gente faz esse recorte aqui. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, um elemento div aqui. Digamos que eu, né, crio aqui primeiro. Eu quero mostrar para ele só o dinossauro por enquanto. Só o dinossauro, vamos ver como é que a gente faz isso, né? Então, vou botar aqui dino, né, nosso dinossauro, certo? Aqui, aliás, vamos criar aqui o nosso arquivo CSS, né, link. CSS barra style CSS, beleza? Deixa eu abrir esse cara aqui, né, pessoal? Pra gente ver aqui no browser também. Então aqui vai ser com file mesmo, né, trex. Então tá aqui nosso arquivo, beleza? Aí olha só, pessoal, eu vou aqui, olha, né, no diretório CSS, nesse cara aqui, aliás, eu nem tinha criado ainda esse arquivo, vamos lá criar esse cara aqui, né, style.css, tá aí, tá criado, né, eu já adicionei ele aqui, né, e aí eu vou adicionar aqui um cara com a classe Dino, né, e a primeira coisa que a gente faz, na verdade, sim, tudo que eu vou mostrar aqui agora eu já mostrei durante o curso, certo? A gente vai adicionar aqui aquela propriedade background image para dizer qual é a imagem que a gente vai utilizar para colocar como background daquele div ali, tá? Então a gente vai usar essa propriedade background image aqui, olha, a gente passa aqui uma função, né, para indicar qual é a imagem que a gente vai utilizar, que já é justamente essa imagem que está aqui, tá? Então tá aqui background image. Se a gente for acessar agora aqui, não vai ter nada, por quê? Porque nosso div não tem largura, né, na verdade não tem altura exatamente. Por isso não mostra nada lá, mas a gente pode, né, na hora que a gente colocar uma altura e uma largura, vai mostrar, né, aqui no HTML, né, a imagem, né. Eu vou também, pessoal, abrir a imagem. Aqui, olha, eu vou dar um CD para cá e vou abrir o GIMP, né, com esse arquivo aqui. Todo mundo conhece o GIMP, certo? Editor de imagens aqui do mundo Linux. Eu vou dar um zoom nessa imagem aqui, para ficar bem grande, vocês poderem enxergar ela aí, tá? E aí, digamos que eu queira, pessoal, copiar, mostrar naquele div apenas esse dinossauro aqui, certo? Só esse dinossauro que eu quero mostrar naquele div lá, certo? Primeira coisa que eu faço aqui é descobrir qual é a largura e altura dessa imagenzinha aqui. É a primeira coisa que a gente faz, certo? Então, eu vou pegar aqui o seletor aqui, né, para ele me ajudar. Eu vou aqui, olha, selecionar esse cara. Selecionar ele aqui. Selecionei aqui. O computador aqui, notebook, não é muito legal para isso, mas eu posso fazer o ajuste aqui, né, da largura. E aqui embaixo, olha só, aqui embaixo, aqui nessa nota, aqui não vai dar para ver direito, mas vou falar para vocês. Aqui embaixo ele fala que a largura aqui da minha seleção é 66 por 67. 66 de largura, 67 de altura, tá? Dá para ver, né, ali embaixo, ali no footer ali né, na barra de status ali do editor, certo? 66 por 67, certo? Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar aqui, olha, eu vou botar aqui que a largura desse cara aqui é 66px, né? A altura é igual a 67px, tá?
beleza? Então, o primeiro passo, né? Se eu for acessar aqui agora, já vai mostrar ali, né? Já vai mostrar uma parte da imagem ali, né? No caso, ele está mostrando, se a gente for lá aqui no GIMP, ele está mostrando essa parte inicial aqui, tá vendo? Tá? Mas já é exatamente o tamanho do dinossauro que a gente quer, né? E aí o que a gente vai fazer, pessoal? Eu mostrei para vocês também uma propriedade chamada Background Position, que a gente vai utilizar para deslocar o background dentro do div, certo? O Background Position. Então, por exemplo, a gente usava Background Position, só vou colocar aqui, Background Position 5px, 5px, porque são altura e largura, né? São dois valores dentro de uma mesma propriedade, né? A imagem vai ser deslocada para cá, olha, vai ser deslocada, né, para cá. A imagem que está aqui vai ser deslocada nessa direção aqui, 5 pixels para baixo, 5 pixels para o lado. Deu para entender? Né? Isso é o Background Position. Mas o que a gente quer não é deslocar, né, a imagem nesse sentido. Na verdade, a gente quer deslocar a imagem, né, para fora do div, para a gente manter apenas essa regiãozinha aqui, né, onde está esse dinossauro, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar o mouse aqui em cima, olha só, aqui na borda, né, aqui na borda, exatamente aqui, né, na borda aqui da seleção, e lá embaixo de novo, né, assim, na barra lá de status, eu vejo que, né, esse ponto aí onde está o mouse, ele é na posição 57 da largura da imagem. Então, assim, isso aqui é 57 pixels, certo? E, né, aqui em cima é 5 pixels. Então, vê o seguinte, se eu deslocar a imagem 57 pixels para cá, né, o dinossauro vai aparecer exatamente aqui, ó. E se eu deslocar 5 pixels para a altura, para cima, aliás, né, o dinossauro vai ficar exatamente encostado aqui. Tá? Essa é a ideia, tá, pessoal? Então, eu vou pegar lá, 57, né? Botar aqui, olha, background, position, certo? E aí eu vou botar agora menos 57, que eu quero, na verdade, né, pegar a imagem, não mover ela para dentro do div, quero mover ela para fora do div, de fora ficar só o dinossauro. Quero mover para fora do div só aquilo que, né, antes do div, né, antes do dinossauro, aliás. Então, menos 57px e menos 5px. Então tá aí, pessoal, nosso dinossauro, certo? Assim que a gente vai fazer então para todas as imagens aqui, né, que a gente for utilizar aqui no nosso jogo, tá? Então vamos lá, deu para entender a ideia, né? Tá, então basicamente essas 4 propriedades que a gente vai utilizar o tempo todo ali, né, para definir exatamente o que vai aparecer dentro de um elemento aí, dentro de um div, né, do jogo, né? Então vamos lá, pessoal, eu vou aqui, olha, criar o nosso, aliás, vou importar aqui nosso script. Então eu vou criar aqui, né, nosso, digamos, game.js, né, nosso jogo aqui, nosso arquivo JavaScript vai ter o jogo. Então botar aqui js/game.js, beleza? E eu vou criar aqui, olha só, dentro desse div, na verdade eu vou trocar isso aqui para um ID, eu vou botar game aqui. Né? E nosso HTML vai ser só isso, né? Todo o resto vai ser criado via JavaScript, né? Inserindo elementos dentro desse div aqui, né? Elemento dentro de elemento, para a gente ter os elementos do nosso jogo ali, tá? Então tá aqui, né? No HTML a gente não mexe mais, a gente já importou ali o CSS, já adicionou o JavaScript, então nesse cara aqui a gente não mexe mais, agora nosso trabalho vai ser aqui e aqui. E aqui vai ser importante para a gente fazer esse trabalho aqui com a seleção de imagem, e aqui vai ser a dinâmica do jogo, né? Então vamos lá, né, criando aqui nossa função de chamada imediata, né, desse jeito aqui como a gente já conhece, né, função de chamada imediata. E aí, olha só, né, dentro de um jogo como esse aqui, você vê que é um jogo que é infinito, né, assim, ele vai ficar rodando ali infinitamente até que dê o game over, né. Então assim, enquanto o jogo está rolando, né, alguma coisa está sendo executada dentro do jogo, dentro do que a gente chama de loop infinito, né? A gente cria um loop infinito, e aí dentro desse loop vai ser feita toda a dinâmica do jogo, né? O dinossauro vai correr, né? O chão do deserto vai ser movido para a esquerda,
né, toda aquela animação vai ser criada dentro desse loop, né? E aí como é que eu vou fazer isso aqui, pessoal? Exercitando as coisas que a gente viu em sala de aula, né? Eu vou criar aqui uma função aqui, olha, init, né, que a gente vai utilizar para inicializar o jogo, tá? E todos os elementos do jogo também. E eu vou já chamar essa função aqui dentro, né? Isso é comum em JavaScript, tá, pessoal? A gente fazer isso, né? Pode falar. Por que mesmo que a função mediadora está dentro do parênteses? Porque eu estou evocando ela aqui, olha. Tá? Eu preciso colocar isso aqui tudo em parênteses para poder evocar ela aqui. Né? Então, assim que o código for carregado, isso que está aqui dentro já vai ser executado já. Tá? Beleza, então tem essa função init aqui. E o que a gente vai precisar fazer é criar nosso loop infinito, certo? Nosso loop infinito aqui. E aí, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar algumas variáveis aqui, olha. Aqui eu vou chamar, né, criar uma variável chamada GameLoop, certo? Vou declarar com let aqui. Ela é inicializada de forma indefinida, né, assim, o valor dele de forma indefinida. E eu vou inicializar essa variável aqui dentro, tá? Eu estou criando ela aqui fora, declarando aqui fora e vou inicializar ela aqui dentro, porque esse cara aqui vai ser útil para outros momentos do jogo aí, por exemplo, quando a gente quiser, por exemplo, dar o game over do jogo, a gente vai utilizar essa variável aí. Mas por enquanto eu vou fazer o seguinte, ó, vou dar aqui game loop vai ser igual a set interval. Já tinha falado para vocês dessa função aqui. Essa função aqui, basicamente, ela executa, né, uma outra função dentro de um intervalo de tempo. Então, olha só, vou botar aqui, olha, uma outra função run que a gente vai criá-la daqui a pouco. E vou dizer que, digamos, a gente execute essa função a cada 1000 milissegundos, a cada 1 segundo no caso, né? E eu vou criar aqui, olha, uma função function run, né? Que vai, basicamente, por enquanto, dar um console.log, né, oi. Certo? Então, assim, o nosso código, basicamente, por enquanto, ele, né, usa essa função aqui para executar o run a cada 1 segundo, certo? Então, se a gente for agora aqui na nosso browser, tá aqui, olha, executando o oi a cada, né, 1 segundo, certo? Então, esse aqui é o loop infinito, tudo vai acontecer dentro desse run aqui, certo? Só que aqui dentro do jogo, 1 segundo é assim, um intervalo muito grande, né, para a gente criar dinâmica ali, né? E aí a gente usa, né, uma coisa chamada FPS, né, frames por segundo ali, né, para a gente dizer assim, a gente vai dizer que a função run, ela executa, por exemplo, 100 vezes por segundo, 200 vezes por segundo e por aí vai, certo? Como é que a gente faz isso? Olha só, se eu pegar esse cara aqui e dividir por 2, então, a função run vai ser executada a cada 500 milissegundos, isso é 2 vezes por segundo, né? Se eu botar dividido por 4, então a função run vai ser executada a cada 250 milissegundos, né? Então, isso é 4 vezes por segundo, né? Então, eu vou criar aqui uma constante. Fala. Se o game loop você usar como exposições da função, poderia ser var? Mas por que não, Let? Por que não var? É isso que eu fico confuso, entendeu? Olha só, o var, ele era a forma antiga de você definir variáveis no JavaScript, né? Onde o escopo do var era válido para toda a função, né? Quando você cria uma variável com var, então ela é enxergada em toda a função, né? O let é uma forma mais nova, criada a partir de 2015, que é a mesma forma como trabalha em outras linguagens também. Quando você declara uma variável, por exemplo, no Java, o contexto daquela variável ela é definido no bloco onde a variável foi criada. Então, let também. Aqui, tanto faz. Por quê? Porque eu estou criando uma variável, né, o game loop, que vai ser enxergada dentro de toda essa função aqui. Eu não estou criando ela dentro de um bloco. Não estou criando ela dentro de um if, né? Criando uma variável dentro do if, com let, no caso, ela vai ser chegada só dentro do if, né? Com var, ela vai ser chegada dentro da função inteira onde está o if. Então, na verdade, aqui tanto faz. Nesse caso aqui tanto faz. Mas como o let, ele assim, a forma, digamos, atualmente oficial da linguagem de declarar variáveis, então a gente usa sempre ele. Eu dificilmente uso o var, tá?
Quando eu quero que a variável ela seja enxergada em toda a função, eu coloco ela no começo, como estou colocando aqui. Tá? FPS, digamos assim, vou botar aqui, né, por exemplo, 300 aqui. E eu vou dividir aqui por FPS, de forma que agora a função run vai ser executada 300 vezes por segundo, certo, pessoal? Tá? Então vou aqui, olha, salvar, dar Ctrl R aqui, e aqui o oi sendo impresso a cada, né, 300 vezes por segundo, tá? Beleza? Então, pessoal, isso aqui é a estrutura, o esqueleto básico aqui do nosso jogo, né? E aí, né, a gente vai começar a usar classes, e eu vou colocar tudo nesse arquivo só, pessoal, vou colocar tudo aqui, tá? Isso é comum fazer em JavaScript, né? Você colocar tudo num arquivo JavaScript puro, pelo menos é assim. A gente poderia fazer de outra forma, a gente poderia, por exemplo, usar os imports da vida para criar as classes específicas dentro de outros arquivos e tudo mais. Mas aí, assim, você teria que importar isso aqui, importar esse script de outra forma. Tinha que dizer que esse cara aqui é um tipo de módulo, coisa que a gente não viu e nada disso. E é por isso eu vou fazer, né, definir as classes aqui, tá? Mas saibam que teria outra forma de fazer, né, no arquivo separado, tá? Bem, dentro do game aqui, eu vou criar aqui uma classe chamada deserto. Pessoal, eu implementei esse jogo, né, ontem já, então assim já estou bem seguro sobre como é que eu vou fazer a implementação, tá? Vou fazer, não estou seguro por causa disso, eu tinha implementado esse jogo antes aqui, tá? Eu vou criar aqui uma classe deserto, né, que eu vou adicionar depois aqui como filha aqui de game. Tá? E aí nesse deserto aqui vai ter, por exemplo, o chão. Aliás, pessoal, vamos acessar aqui o jogo, né? Primeiro aqui, pra gente ver. Como é que faz mesmo em Chrome? Eu não sei como é que joga aqui, como é que bota aqui. Não é Dino. Ah? Desligou o Wi-Fi? É uma ideia, né? Olha só, eu posso também, ao invés de desligar o Wi-Fi, será que funciona aqui? Por exemplo, eu vim aqui em Network e aí dizer que está offline, por exemplo, Network aqui, e aí dizer que eu tô, né, offline. Não, né? Vamos fazer diferente então, vamos... Network, não, vamos procurar na internet então, pessoal. T-Rex Chrome Game. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui o jogo, né? Beleza. Deixa eu aumentar o zoom aqui, né? Então, assim, tá aqui o jogo. Vocês estão vendo que tem um chão correndo, assim, o chão que corre lá pro lado esquerdo, certo? E aí tem um dinossauro. A ideia do jogo, basicamente, é ele ficar pulando aqui, né, para cada obstáculo aqui, né? Você tá vendo que tem nuvens correndo lá atrás também. As nuvens, elas correm, assim, mais lenta que o chão do jogo, né? A dinâmica do jogo é essa, né? Basicamente, você sair pulando ali, né, os obstáculos. Então o que a gente vai fazer aqui agora, você vê que como são cactos aqui, imagine se o jogo seja num deserto, e o que a gente vai implementar agora é esse chão aqui, olha, esse chão que ele tem uma animação que é correr no lado contrário ali do dinossauro. Se você for ver de fato mesmo, o dinossauro ele não corre, olha só, na verdade fica parado no mesmo lugar, né, o chão que está correndo para o lado, né, esquerdo, né? E é isso que a gente vai implementar, né? O chão se movendo, certo? O dinossauro fica né, parado, ele só pula, né? Ele tem troca demais ali, porque ele está correndo, as pernas estão se mexendo, mas assim, o que move, digamos assim, é o deserto aqui, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar essa classe representando, né, o deserto, o ambiente ali onde o jogo está, né? Então, vamos lá, vamos botar aqui constructor, né? Esse cara aqui não vai receber nada como parâmetro, tá? E aí eu vou criar aqui, pessoal, uma propriedade
diz elements aqui, que vai estar presente em tudo que é classe, em tudo que é objeto aqui do nosso jogo, que é o elemento HTML, né? O elemento HTML que vai representar, por exemplo, o deserto dentro do jogo, certo? Então aqui eu vou usar, olha, document.create element aqui, que vai ser um div, né? Tudo vai ser div aqui, tá, pessoal? Então vai ser um div aqui. Então eu já criei um elemento aqui para o nosso deserto, né? Eu ainda vou incluir ele na nossa página, por enquanto ele está só avulso, está em memória, mas na verdade a gente nem extensou o deserto ainda, então não está em lugar nenhum esse cara, né? Eu vou dizer aqui que, né, o class name desse cara, para definir a classe, né, vai ser igual a deserto, né? Eu já vou aqui no nosso CSS, vou criar aqui, vou apagar esse cara, vou botar aqui o deserto. Deserto, certo? Esse deserto aqui, assim, ele não vai ter o chão ainda, né? O chão não vai estar nesse elemento, eu vou criar uma outra propriedade para incluir o chão. Aqui no deserto eu quero mais definir, por exemplo, as bordas do jogo ali, né? As bordas do jogo, né? Tá? Então, olha só, pessoal, eu vou definir aqui esse class name aqui, beleza? E aí eu vou adicionar ele, olha só, document.getElements by ID. Eu vou pegar aqui o game, que é o cara que a gente, né, criou aqui no nosso HTML, e vou usar o append child para adicionar, né, o nosso elemento aqui, né, como filho do game, certo? Então tá aqui, ó, né? Então nosso fazendo isso aqui, né, o nosso elemento deserto vai ser adicionado no game. Eu vou fazer aqui instanciar esse cara, né, porque é um objeto que para representar ele, eu vou criar aqui mesmo, let deserto. Eu vou criar ele global aqui, né, global assim dentro dessa função, né, vai ser chegado em toda a função, para que eu possa usar esse cara em outros lugares, tá? Porque na verdade assim, eu vou instanciar ele aqui, ó, deserto é igual a new deserto, né? Eu vou instanciar ele aqui, mas eu quero enxergar esse cara em todo, né, em tudo que é lugar, certo? O deserto vai ser um cara importante, então eu vou declarar a variável aqui, mas vou inicializar ela no init, porque a ideia do init é justamente essa mesmo, né? Inicializar ali tudo, né, da aplicação, tá? Beleza, pessoal? Então tá aqui, deserto sendo inicializado. E agora, se a gente for aqui acessar a nossa aplicação e ver aqui, por exemplo, os elementos aqui, olha só, os elementos, você vê aqui que dentro de game, dentro de game aqui já existe um div, a classe dele não está definida, vamos ver porque não está definido. This.element, pessoal, aqui, ó. This.element.className, né? Esse aqui é o elemento div, né? E aqui eu adicionei a classe agora nele. Se a gente for recarregar, né, tá aqui classe deserto agora, tudo certo, né? Aí por que eu decidi criar o deserto aqui e não aqui, né? Porque eu queria que a gente pudesse definir aqui a largura e a altura do jogo. Eu queria botar assim, uma coisa assim, ó, né? Const é igual, por exemplo, né, botar 200 aqui. Const width, botar 1024, certo? Definir aqui a largura e a altura, essas duas variáveis aqui. E aqui, olha só, eu vou fazer isso aqui, olha, this.element.style, olha só, né, a nossa propriedade style, .width vai ser igual a, né, px. Beleza, pessoal? Vou fazer a mesma coisa com a altura aqui, né, propriedade height aqui. Certo? Então, né, tá aí agora nosso deserto tem largura e altura, definido aqui dentro do próprio JavaScript, certo? E aí eu vou até, olha só, eu vou até fazer o seguinte, vou botar aqui, olha, border, botar uma borda aqui pro nosso jogo, né, um px solid black,
tá? E aí, por enquanto, né, nosso jogo tá assim, certo? Né, aliás, ficou com a altura baixa, né? Deixa eu aumentar a altura aqui. Botar aqui a altura, né, 300 pixels. Tá aí, um pouquinho melhor. E eu vou colocar um zoom aqui, pessoal, pra gente poder enxergar melhor esse cara aqui. Mas tá aí, né? Por enquanto tá assim, né? Nosso jogo, né, dentro desses limites aí, certo? Então, assim, a ideia do deserto é criar essa borda mesmo, e aí tudo dentro do jogo vai acontecer, né, nessa borda, né? Dentro dessa borda aí, né? E eu vou criar aqui, olha, dentro de ainda deserto, vou criar aqui uma outra propriedade chamada chão, certo? Né, o chão que vai ficar correndo ali na lado esquerda, ali dentro do deserto, né? Então eu vou criar aqui de novo esse cara aqui, ó, document.createElement aqui. Eu vou criar um div aqui no caso. Opa. Vou colocar aqui um class name para esse cara, né? Um nome de classe para esse cara chamado de chão. E aí já podemos vir aqui, olha só, e botar chão aqui. E aí esse cara aqui vai usar aquela background position, aquela propriedade que a gente falou para vocês, né? Então aqui, ó, background image primeiro, né? Esse cara aqui vai ser o URL, né? img sprite, beleza? E aí qual vai ser a largura e a altura dele, pessoal, do deserto aqui, né? O deserto, no caso, o chão deserto, você vê que na imagem aqui, ó, aqui no nosso GIMP, o chão do deserto, ele está aqui embaixo na imagem, olha só, aqui embaixo, né? E ele está em toda a imagem, olha só, em toda a imagem tem um chão aqui, né? Então eu vou recortar esse cara assim, com toda a largura da imagem e colocar ele dentro do nosso deserto ali, né? Então, assim, eu vou ver aqui qual é a largura da imagem completa. A gente pode vir aqui em image, ó, metadata aqui, e aí view aqui. Ele vai dizer para mim que a largura da imagem completa é 1831 pixels, tá pequeno aí, mas eu tô lendo aqui, tá, pessoal? 1831, essa é a largura da imagem. Então o nosso deserto aqui, no caso, pera aí, vou botar esse cara para cá, botar, tá aí, tá. Então, vou botar aqui, olha, largura é igual a 1831 px, certo? Então, tá aí a largura, né, dessa imagem, desse recorte, né? Lembrando que a ideia aqui é só fazer um recorte. 1831 é maior, por exemplo, do que o tamanho do deserto, mas não tem problema, porque esse cara vai ficar com um background ali do div, então não vai ter nenhum overflow, a gente vai tirar, né, ver o overflow depois. E aí já temos a largura, agora vamos ver a altura aqui, usando aquela estratégia que a gente tinha visto antes, né? Tá aqui 400 pixels aqui de 400% aqui. E aí a altura, olha só, aqui essa imagem ela tem um carocinho aqui, né? Então a altura do deserto vai ser definida por a altura desse carocinho aqui, né? Então eu vou botar aqui, olha, botando o mouse aqui em cima da seleção, vai dizer para mim que a altura desse cara aqui é 20 pixels, estou vendo isso lá na barra de status, certo? 20 pixels é a altura desse cara aqui. Então, eu vou botar aqui, olha, height é igual a 20 pixels, certo? Bem, se eu for acessar aqui o jogo agora, eu não adicionei esse cara aqui ainda, né? Aqui no nosso elemento, né? Então, vou botar aqui, ó, this.element, né? O nosso deserto, né? Eu vou adicionar, né, como filho do nosso deserto, né, o this.chão, né? Para ele fazer parte, para ele ser integrado ali no nosso jogo, certo? E tá aí, olha só, tá vendo? Então, né, a gente já inseriu a imagem ali nosso deserto com a largura e altura correta, né? A imagem está com a largura e altura correta. A gente tem que ajeitar agora a posição e o deslocamento da imagem usando o background position para aparecer de fato o chão, né? Então, ó, colocando de novo o mouse aqui para a gente saber, né,
quanto que eu tenho que deslocar a imagem para cima, né? Eu tenho que pegar esse chão aqui, deslocar ele para cima, porque por enquanto está mostrando só essa parte inicial da imagem aqui, né? Então vou deslocar essa parte aqui para cima para que esse chão ele apareça no topo, e aí quando você for renderizar a imagem vai aparecer o chão aqui. Então, aqui olha, vamos ver quanto que eu vou precisar né, deslocar para cima. No caso estou vendo aqui, né, vai dar para ver no vídeo, 1108 pixels é essa posição aqui, ó. 1104. Não, 1108, estou vendo aqui. Na posição. Na verdade é assim, essa posição aqui, né, é a posição 1108, né, da imagem. Então daqui até aqui tem 1108 pixels. Então vou deslocar esse cara aqui 1108 pixels para cima, para o chão ficar exatamente aqui. Não é isso, pessoal? Né? Então daqui até aqui tem 1108, né? E aí eu vou deslocar então esse cara 1108 para o cara ficar exatamente aqui, ó. E aí como o tamanho da imagem é essa altura aqui, então eu vou mostrar certinho, vai aparecer certinho aqui a imagem aqui no topo, certo? Então olha só. Aliás, pessoal, não, pera aí, 1108 não, né? 1108 é a largura, né? Na verdade é 78, você falou, né? Foi 1104. Não, desculpa, pessoal, na verdade 1108 é o deslocamento de lá, do início até aqui, né? Assim, da largura, né? 78, no caso, é a distância daqui para cá, né? Tá? Então é 78 pixels, né, de deslocamento que a gente tem que fazer. Então, aqui no Style, né, eu vou fazer isso, ó, Background, Position, e no caso, como é deslocamento só vertical, eu posso colocar assim, olha só, traço Y aqui, certo? Posso diminuir essa propriedade em duas, né? Então, vou botar aqui, olha, menos 78 pixels, eu vou fazer deslocamento para cima, no caso, né? E aí, né, só ver aqui, né, nossa, aí, olha, vai aparecer assim, né, só com o chão, né, só com o chão aqui, ele tá aparecendo lá em cima, a gente vai ter que deslocar esse cara para baixo, né. E o que a gente faz, pessoal, para deslocar para baixo esse cara aqui? Qual é aquela propriedade que a gente viu lá para a gente definir onde que vai aparecer a imagem ou um div da nossa página? Estão lembrados? É a propriedade position, né? Position, né? No caso, assim, a gente vai dizer que a propriedade position é absoluta, né? É absoluta, no caso, para a gente poder definir exatamente, assim, qual é a distância, por exemplo, dessa imagem em relação a alguma outra coisa, né? Se eu deixar assim, pessoal, olha só, digamos que eu queira aqui, olha, botar, digamos que eu quero colocar esse negócio no fundo do deserto, no início do jogo, né? Então, botar aqui bottom, né? Igual a 0px, quero que a distância em relação ao fundo seja 0, né? Só que, olha só, quando eu boto background position absolute assim, na realidade, o chão, ele vai ficar, né, assim, não em relação ao jogo aqui, mas em relação à página, certo? Né, você vê como eu botei bottom igual a 0 aqui, né, ele vai ficar no fundo da página, mas não é o que a gente quer, né? Mesmo assim, essa propriedade position absolute aqui, ela é relativa, ela funciona dentro, né, do elemento mais próximo que também usa a propriedade position. Então, se eu botar aqui, por exemplo, a position relativa assim, então assim, esse cara aqui, a propriedade position absolute, ele vai passar a ser relativo a esse elemento aqui que tem também a propriedade, né, position definida, tá? Então, assim, como esse cara aqui, ele é filho, né, o chão, no caso, é filho desse elemento deserto, então esse cara aqui, esse bottom aqui, vai passar a ser relativo a esse cara aqui, tá? Então, isso aqui eu também falei em sala de aula, né, então tá aí, ó. Agora sim, né, tá aí nosso chão no local certo, né? E aí eu quero tirar esse negócio aparecendo aqui, certo? Esse negócio aparecendo aqui. Como é que a gente faz isso? Também usando CSS, a gente vai utilizar aqui a propriedade overflow, estão lembrados? Né, para eu dizer, não, aquilo que excede o div eu quero esconder, por exemplo, se eu colocar o hiding aqui.
né? O overflow serve para a gente colocar, por exemplo, um scroll, quando a gente quer que, né, o usuário use um scroll para deslocar ali, né, para ver todo o negócio. Mas se eu usar o overflow hide, então vou esconder aquilo que está excedendo o elemento. Então agora, né, nosso negócio está assim, ó. Tá com o chão aparecendo só dentro, né, da região do jogo ali, tá? E agora vamos deslocar, né, pessoal? Aliás, vamos fazer o chão se mover aqui em relação, né, assim, né, mover para trás aqui no caso, né? Por enquanto o chão está parado, né? Mas assim, a gente quer que ele se mova, né? Então vamos fazer isso aqui dentro do game também. Como é que a gente vai fazer isso? Olha só. Aqui eu vou criar um método chamado mover. Mover aqui. É meio estranho, né? Porque o chão se move, né? Na verdade não, assim, o dinossauro que teria que se mover, mas a gente já viu que na animação não é assim, né? Na verdade o chão se move, né? Então a gente vai fazer o chão se mover aqui, né? Nessa função. E aí, como é que a gente faz isso? Olha só, aqui eu utilizei a propriedade background position y para fazer o deslocamento vertical, né? Deslocamento vertical, né? Então, então a imagem aqui, né, com o deslocamento vertical, a gente está mostrando essa, né, apenas essa região aqui, né? Essa região ela subiu aqui para cima, né? Subiu aqui para cima, e agora, né, a gente está nessa região aqui, está apenas, né, o chão, certo? O que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou usar background position X, eu vou ficar mudando ele a cada frame, né? Mudar o background position X a cada frame, para que a imagem fique a cada frame do jogo, né? Cada frame do jogo, a gente tem 300 frames por segundo, certo? Conforme a gente já programou lá, a cada framezinho, né? Vou alterar o background position X para a imagem ela ser deslocada, né, para um lado, certo? Então, aqui, olha, dentro aqui do game, ó, eu vou pegar essa propriedade aqui, ó. Primeiro eu vou definir aqui o valor dela, aliás, aqui em cima, né? Aqui, olha. Aliás, aqui mesmo, pessoal, no chão mesmo. Aqui, ó. This.chão.style.background position x, o valor inicial desse cara aqui é 0. É 0. Certo? Então não tem nenhum deslocamento horizontal. Mas eu quero que a cada frame tenha um deslocamento horizontal para dar a impressão de que o jogo esteja se movimentando. Então eu vou pegar esse cara aqui, ó. Eu vou, né, incluir ele aqui. E eu vou editar ele aqui fazendo isso aqui, olha só. Botar aqui uma string, uma template de string, botar esse cara aqui. E olha só aqui, olha. O background position y, ele tem um px, né, depois, né, dele, né, depois do número. Eu não coloquei aqui esse cara, né, com px, porque quando é um valor 0, não importa, né, qual é a unidade, ele vai funcionar, vai ficar zerado de qualquer forma, né? Mas quando não está zerado, ele tem um px. E a gente pode utilizar a função parseInt para tirar o px, tá? Então, por exemplo, eu vou botar aqui, olha, 10px, ele vai tirar vai converter para inteiro tirando o px, certo? Então eu vou utilizar esse cara aqui, pessoal, olha só. Tá aqui o valor de background position x que tem o px, vou botar aqui parseInt para converter esse cara aqui para inteiro, e vou colocar aqui -1 para ele se deslocar a cada frame para a esquerda, né? Botar -1 aqui e botar no final o px. Porque a propriedade position, background position tem, né, o px, certo? Então, a cada framezinho eu vou, né, deslocar esse cara um pouquinho para a esquerda. E aí, dentro da função run, eu vou botar assim, ó, deserto.mover. Certo? O run está sendo executado uma vez a cada, né, 300 vezes por segundo, aliás, né? E aí, 300 vezes por segundo eu vou executar esse cara aqui, né? Deslocando um pouquinho a imagem em relação, né, ao horizontal, né? E tá aqui, olha, agora o nosso game o nosso chão está se movendo, certo? Então tá aí, né, o chão se movendo aqui, né, na nossa aplicação, no nosso jogo. Fala.
Só que a imagem tem um tamanho limitado, né? Como é que fica esse... Estão lembrados daquela propriedade de background repeat? O padrão dele é repetir. Né? Se eu colocasse assim, por exemplo, olha só, se eu botasse aqui, ó, background, vê que isso aqui é uma imagem de background, é uma imagem de background. Background ele se repete mesmo, né? Esse é o valor padrão. Mas se eu botar aqui, por exemplo, agora, ó, no repeat, e aí nesse caso aí sim, aí não tem repetição, aí vai acabar a repetição. Eu botei no lugar certo? No repeat. Ah, tá aí, pessoal. Aí uma hora ele acaba, ó. Certo? Mas o padrão é o background ele se repetir, né? Depois que ele termina, ele repete, né? Então, né? Como o padrão é repetir, a gente nem precisa colocar esse cara aqui, tá? Pode falar. No VJS, você colocou tudo dentro daquela função... Como é que é o nome? Que ela é executada logo após a... Essa função aí, a função... A init? Não. A run? Não, a função toda do funcional. A função de chamada imediata. Isso, função imediata. Você colocou tudo na função imediata. É, isso, é. Não poderia só colocar, tipo, não ter essa função imediata, tipo, tudo isso ser só um arquivo? Entendeu? Pode, mas aí você estaria criando variáveis globais aqui, né? A ideia da função de chamada imediata é você não criar variáveis globais, entendeu? Esse é o único propósito dela. É o único propósito dela, não criar variáveis globais, tá? Não tem outra finalidade isso, tá? Beleza, pessoal? Então, né, vamos lá. Agora tá com o repeat aqui. E aí, a gente pode tirar, porque esse aqui é o valor padrão dessa propriedade. Então, vamos tirar esse cara aqui. E aí, então, nosso chão, né, se movendo aí para a esquerda indefinidamente, certo? Para sempre vai ficar se movendo aí. E aí vamos lá, vamos agora implementar, né, o nosso dinossauro, né? Vou botar aqui, olha, class, chamar ele de Dino, né? Botar aqui o nosso construtor, de novo não tem parâmetro nenhum, e vamos lá criar aqui o nossa propriedade element aqui, né? Então vai ser document.create element aqui. Vai ser um div também, certo? Vamos lá, botar aqui um class name para esse cara. This.class name vai ser igual a Dino aqui. E aí vamos lá no CSS criar uma classe para esse cara, Dino aqui. De novo, né, a background desse cara vai ser, né, o sprite aqui, background image vai ser esse sprite aí, certo? E aí assim, pessoal, olha só. O Dino aqui no caso, vai ser várias imagens aqui no caso, né? Aqui eu vou colocar só 3 aqui nessa implementação inicial. Nessa implementação inicial eu vou utilizar essas imagens aqui, olha. Essas duas aqui para dar a impressão de que ele está correndo, né, trocando as pernas aqui. Então assim, eu vou ficar trocando essas imagens aqui quando o dinossauro estiver no chão. E vou utilizar essa aqui, olha só, né, quando ele estiver pulando. Tá? Quando ele estiver pulando, né, ele não vai estar com um desses dois aqui, assim, se você for ver a implementação, você vê que as pernas dele tá assim, quando ele está pulando, né, as duas pernas, assim, na mesma linha horizontal, certo? Então vai ser essas 3 imagens que eu vou utilizar aqui, tá? Eu vou pegar primeiro esse cara aqui, olha só, esse cara aqui, e aí eu vou adicionar lá no jogo primeiro, depois a gente vê como é que a gente faz essa animação aí dele correndo aí, né? Vou pegar esse cara aqui primeiro aqui, então, eu vou aqui pegar qual é a largura e a altura desse dinossauro aqui. Botar aqui direitinho. Opa. Então, olha só, vendo aqui no editor, né, ela tem aqui 66 por 70 a imagem, tá?
E eu já sei, já tinha feito isso antes, que essas 3 imagens têm a mesma largura e altura, então a gente define uma vez e está definido. Eu posso até definir isso aqui no CSS mesmo, né? Porque é a mesma largura e altura, né? Então vamos botar aqui, olha, no caso, width é igual, acho que é 66 px, e a altura é 70, né? 70, exatamente. 70 px. Beleza, pessoal? Tá, então esse cara tá aqui, já tá com largura e altura definida. E agora para adicionar, eu quero adicionar esse cara aqui correndo, eu vou precisar, né, definir aqui, fazer esse deslocamento, né? Deslocar, igual eu fiz para as outras imagens, deslocar essa imagem aqui, porque agora se eu for inserir agora a imagem lá, vamos inserir do jeito que ela está aqui para a gente ver. Vou colocar aqui, olha, deserto.element.appendChild. No caso, vou adicionar esse thisElement aqui. Olha, de novo eu esqueci o element ali na hora de definir a classe, né? Tem que botar o element aqui, ó. Né? Porque na verdade esse cara aqui é o div, né? Esse cara aqui é o div. E aí é nesse div que você vai adicionar a classe ali. Botei class name Dino aqui. Agora eu estou adicionando esse div, né, como filho do deserto. Uma coisa que a gente vai ter que definir aqui também é nosso z-index, né, para dizer quem vai ficar na frente de quem, né? Porque a gente está colocando um monte de imagens sobrepostas. E aí a gente precisa definir quem vai ficar na frente de quem, né? A gente vai precisar fazer isso aqui, tá? E aí vamos lá, pessoal, vou adicionar esse cara aqui, ó, let Dino, e aí vou instanciar ele, ó, Dino vai ser igual a new Dino, certo? Tá aí, tô criando elemento, definindo o class name dele, adicionando ele no nosso deserto, né, já tá lá no CSS ali, tá aí, olha, a imagem sendo adicionada ali. E agora a gente vai ter que definir o deslocamento, né, o deslocamento da imagem, e também o position dela, né, essa distância em relação ao fundo e à esquerda ali, para a gente posicionar o Dino exatamente nessa região aqui, né. Primeira coisa que a gente vai fazer então é ver nosso deslocamento, ó. Então essa imagem aqui, vendo aqui no nosso editor de imagens, botar o mouse bem aqui assim no canto, né, no canto aqui, para ver aqui exatamente quanto que eu vou precisar deslocar ele para, né, para lá, né, para a esquerda e para cima, no caso, né? Então, estou vendo aqui, olha, que essa imagem está na posição 1391. Então, aqui, ó. Eu vou definir aqui, né, pessoal? This.element background position x vai ser igual a o que mesmo, pessoal, que eu falei lá? 1391, né, menos 1931 px, né, esse é o deslocamento horizontal, certo? E agora eu fazer o deslocamento vertical, botar o y aqui, e aí no caso vai ser quanto? Vai ser igual, estou vendo lá no status, 2 pixels, né, tem só deslocar 2 pixels ali, né, a imagem para cima para a gente, né, mostrar o dinossauro. E aí tá aí, olha. Pode falar, não funcionou não, vou ver o que aconteceu. Acho que é isso. Ô pessoal, faltou o style aqui, ó. Faltou o style aqui. Eu errei, não era isso não, é? Eu acho que é 1391, você colocou 1900. Ah, 1300, ah sim, é. Tá aí, eu realmente errei aqui. Tá aí, agora sim, nosso dinossauro. Recortadinho aí, tudo certinho, no canto superior esquerdo. Agora a gente vai colocar esse cara para baixo, né? Usando de novo a nossa propriedade position ali. Né? Então, na propriedade position, esse cara aqui, ó, ele vai estar... a gente pode definir o position aqui também. Né? Na verdade, assim, a gente pode botar aqui, olha, que
esse cara, ele vai estar em relação à margem esquerda. Digamos que ele tenha deslocamento ali de 20 pixels, depois a gente vê se é isso mesmo, se está bom essa posição. E aí eu vou colocar aqui o Position Absolute aqui para a gente poder fazer justamente esse deslocamento, né? Opa! Tá aí, deslocou, né, em relação à margem esquerda, bacana, agora a gente vai deslocar para baixo. E aí para baixo, pessoal, eu vou colocar isso no JavaScript, por quê? Porque esse cara vai pular, ele não vai ficar sempre, né, naquela mesma região em relação ao fundo, né? Esse valor aqui, background, aliás, essa distância aqui em relação ao fundo, ela vai mudar para esse elemento, então vamos precisar definir aqui, né, esse cara. Então vou botar aqui, olha, botam aqui no caso, e aqui vamos botar, né, qual vai ser a distância em relação ao fundo, botar, por exemplo, agora 20 pixels, vamos ver como é que fica lá. Então tá aí, ó, nosso dinossauro tá meio que patinando porque ele não tá correndo, né? Tá meio que como se ele estivesse andando ali de patins, né? Mas tá aí, olha, agora tá na posição correta. E aí, né, de novo, eu coloquei esse cara aqui no JavaScript, porque a gente vai precisar mudar esse cara, porque como esse cara pula, a gente vai precisar mudar, né, esse valor, né, quando o usuário quiser, né, pular, né? Beleza, pessoal, então já está esse cara aqui, e aí conforme eu falei, né, o dinossauro ele vai ter, no caso, 3 imagens. Eu vou agora adicionar nessa segunda imagem aqui para dar a impressão que ele está correndo, né? Assim, a ideia é que cada frame a gente saia trocando ali as imagens para dar a impressão de que ele tá correndo, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Como é que eu fiz isso aqui, pessoal? Eu fiz o seguinte, eu criei aqui uma outra propriedade chamada background positions x, que vai ter, né, os três tipos de deslocamentos horizontais que a gente vai fazer, justamente para pegar esses 3 caras. Olha só, vai ter um deslocamento horizontal para esse, um deslocamento horizontal para esse, deslocamento horizontal para esse. E lembrando que a única diferença entre as 3, né, para eu pegar as 3, a única coisa que muda é o deslocamento horizontal, né? Então, a gente já definiu aqui um deslocamento horizontal, que é esse cara aqui, mas não vai ficar sempre assim, né? A gente vai ter que trocar, né? Na verdade, não pode ficar estático assim, isso aqui vai ser trocado de acordo com a imagem que a gente vai querer apresentar ali para o dinossauro, né? Então, aqui eu vou criar aqui, olha, um objeto. A primeira propriedade aqui, digamos, seja a primeira imagem dele correndo, que no caso vai ser, né, esse valor aqui. Então, quando eu quiser mostrar ele com aquelas perninhas, nessas perninhas que estão aqui, eu vou usar esse background position x aqui. E aí eu vou ter outro valor para correndo 2, já que são 2 imagens dele correndo ali, né? Aí eu vou pegar o deslocamento dele dessa segunda imagem aqui, né? Dessa imagem aqui no caso, né? Eu vou botar o mouse aqui em cima. E aí eu acho aqui que é 1457, então vamos botar lá, 1457, ó, aqui. 1457. Beleza? Então tá aqui o valor guardado. E inicialmente esse valor aqui, eu vou tirar esse cara aqui e vou botar assim, olha só. O valor inicial desse cara aqui, ele é ponto correndo 1. Certo? Esse é o valor inicial dessa variável aqui. E aí eu vou colocar aqui uma função chamada correr, um método aqui chamado correr, o método do Dino ali, para fazer ele ficar trocando as perninhas ali entre essas 2 imagens aqui, certo? Depois a gente vai adicionar um terceiro elemento aqui, que é justamente da imagem dele pulando, né? Mas por enquanto tem só esses 2 caras aí. E aqui, pessoal, olha só o que eu vou fazer, olha. A ideia é mover esse cara aqui, só vou mexer nesse cara aqui para fazer ele pular, para ele ficar alternando entre essas 2 imagens aqui, certo? Tá? Ele vai mudar ali a cada frame ali, pelo menos por enquanto, botar assim, né? E aí o que eu vou fazer, olha só, eu vou verificar se essa imagem, essa variável aqui, de novo, esse cara aqui, ó, opa. Se essa variável aqui, ela for igual, né, a correndo 1, se ela for igual a correndo 1, vou botar interrogação aqui para verificar. Nesse caso, essa variável vai receber correndo 2. Senão, vai receber correndo 1. Certo? Tá? Usei aqui nosso operador ternário aqui, né, para fazer uma atribuição para essa variável.
eu checo o valor dessa própria variável. Se o valor dessa variável for, né, correndo 1, eu vou mudar para 2, se não vice-versa, e aí, né? E aí eu vou botar aqui, olha, dino.correr. E tá aí, ó. Mas ele tá muito acelerado, né, pessoal? No meu computador que eu tinha implementado não tinha ficado assim, não. Ele tinha ficado direitinho do computador que eu implementei, mas vamos tentar resolver isso aí, vamos lá. Como é que a gente faz para resolver aqui? Pera aí. Vamos fazer o seguinte, pessoal, olha só. Oi. Botar o quê? Um wait, tá falando? Não, mas um wait aí no caso ele vai mesmo assim executar isso aqui toda vez, né? Não posso colocar um wait, tem que colocar um if aqui. Ele só pode executar dessa função em dados frames, em alguns frames, não é em todos os frames. Ele tá trocando a perna 300 vezes por segundo. E a gente não quer isso, vamos tentar diminuir. Pode falar. Vamos olhar para o FPS, então. Vamos olhar para o FPS. Olha só o que eu vou fazer, olha. Eu vou criar aqui, pessoal, uma variável chamada frame. Né? O valor inicial dela vai ser igual a 0. O valor inicial dessa variável aqui. Lá em correr, eu vou fazer o seguinte, olha. Frame vai receber frame mais 1. E vou fazer isso aqui, olha. Se frame for igual a FPS, frame vai ser igual a 0. Vai ficar assim, eu pensei em uma outra solução melhor, pessoal, mas vou usar essa variável frame aí, né? Vai dizer qual é o número do frame ali no dado momento, né? Aliás, pessoal, aqui em correr não, né? Não quero fazer isso em correr não, quero fazer, já que a gente vai utilizar isso aqui, pode utilizar em seus lugares também, vou botar esse cara em run aqui, tá? Vou botar ele em run aqui. Eu vou fazer o seguinte, olha só. Se frame, se essa divisão de frame por 0, por 10, aliás, for 0, se for dividido por 0, então eu vou trocar. Fazendo isso, ele está trocando a perna 30 vezes por segundo ainda, muita coisa ainda, né? Ainda tá muita coisa, pessoal. Vou botar aqui mais aqui. Vou botar, por exemplo, 50 aqui para ver se... Vou ver se a solução funcionou, né? Vou botar aqui para 50 aqui. Agora sim, ó. Agora melhorou, né? Mas eu vou botar mais acelerado. Ainda tá... Vou botar 20. Aí, pessoal, acho que 20 dá. Né? Tá trocando ali as pernas 15 vezes por segundo, né? Mas dá para ajustar ali com aquela variável lá, né? É a variável frame lá, né? Engraçado que no computador que eu implementei, aparecia direitinho aqui, ele não parecia ele acelerado daquele jeito, mas tá bom. Acho que resolveu desse jeito aí, né? Então a variável frame diz qual é o número do frame ali, né? Acho que né, essa aqui inclusive a gente pode usar em outros lugares também, essa variável frame, então vou deixar ela assim. Nunca tinha usado ela antes não, mas vou deixar ela assim. Então tá aí, cara, o dinossauro correndo, né? E aí vamos implementar ele agora pulando, né? Vamos fazer ele pular aqui agora. E aí quando é que ele vai pular? Olha só. É bom que esse jogo a gente vai poder rever, né? Utilizar tudo que a gente viu lá nas aulas de JavaScript, né? Que eu vou utilizar aqui, né? No Windows vou usar aqui o Add Event Listener. Sempre que o usuário clicar em algum botão do teclado, né, key down aqui. Eu quero, no caso, olha só, sempre que o usuário clicar no botão espaço, né, no botão espaço, ele pula, certo? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal, para a gente descobrir como é que a gente faz para identificar quando é que é o espaço, né? Eu vou botar o aqui no nosso evento, nosso objeto do evento, certo? E vou dar um console.log aqui, console.log para imprimir esse evento aqui, ó.
Então eu vou dar um Ctrl R aqui. Eu vou aqui no jogo, ó, por exemplo, apertar espaço. Ele vai imprimir o evento para mim. E tá vendo aqui, olha, aqui, já que a gente imprimiu o evento de quando eu pressionei espaço, dá para ver aqui, por exemplo, como é que a gente faz para identificar quando é um espaço, tá vendo? Tá? Só fiz imprimir o evento, né? Então, vou dar um Ctrl C nesse cara aqui, que a gente vai utilizar essa variável para saber quando é que é espaço, então. Então, C, né? Se o usuário pressionou espaço, no caso, se e.code, né? É espaço, no caso, né? Aí o que eu vou fazer aqui, pessoal? Tá, então a gente vai utilizar esse cara aqui, esse Advent Listener aqui. E aqui no Dino, olha só, eu vou criar aqui uma outra variável chamada status, que no caso ele vai ter, né? Os valores, ó, status vai ser 0 quando ele estiver correndo. Então o valor inicial vai ser 0, tá? Vai ser 0 quando estiver correndo. Vai ser 1 quando ele estiver subindo num pulo para cima, né? Subindo. E vai ser 2 quando estiver descendo. E a gente pode colocar outros status aí, por exemplo, quando estiver agachado. Ele também vai poder se agachar quando, por exemplo, né, aparecer aquela ave também, né? Tem aquele dinossauro, né, voador lá. Esqueci o nome dele. Né, ele vai na direção do Dino, aí quando isso acontece ele tem que baixar alguns casos, né, então, né, vai ter outros status aqui, por enquanto a gente vai colocar só esses 3 aqui. Então olha só, aqui no caso, olha, eu vou pegar essa variável status aqui, Dino.status vai ser igual a 1 no caso, quando alguém pressionar a tecla de espaço, o Dino que era, aliás, vou botar aqui, né, pessoal, se Dino.status é igual a 0, né, se o Dino status é igual a 0, se ele estiver correndo, ele vai pular, certo? Eu coloquei esse if aí porque na verdade assim, ele não pode pular quando ele já está pulando, né? Então, né, tá aí. E esse status 1 quer dizer que ele vai começar a subir, certo? Ele vai começar a subir, tá? Beleza, pessoal. Aí, olha só. Aqui também, né, assim, aqui eu vou precisar fazer isso aqui, olha, se status, né? Se status é igual a 0 e, né? Ele só pode sair trocando as perninhas quando o status for 0, quando ele estiver correndo, né? Aliás, pessoal, dis.status, né? Aqui seria mais saudável, pessoal, a gente fazer assim também, olha só, botar, por exemplo, status aqui como variável privada, e a gente botar status tudo privado aqui assim, né? Tudo privado aqui assim, e a gente utilizar aqui uma função set status, olha só, uma função set status, para a gente poder mudar o valor dessa variável, né? Aí a gente faz assim, olha, se value ele é maior ou igual que 0, porque eu vou verificar aqui quais são os valores válidos para status. Então, assim, se o cara definir um valor maior que 0, maior ou igual que 0, e, né, o value é menor ou igual, digamos por enquanto isso é igual a 2, aí nesse caso eu vou fazer status receber value, certo? Receber, aliás, this.status, né? This.status vai receber aqui, vai receber o valor 0, beleza? E aí, agora sim, né? Quando eu faço isso aqui, Dino status, eu não estou mexendo naquela variável privada, né? Estou, na verdade, chamando aquela função lá do get status, né? Então fica mais garantido assim, tá aí. Então, é porque realmente é ruim você sair mexendo em propriedades fora da classe, né? Então a gente faz geralmente assim, né? Então tá aqui, né? Variável privada, bacana. Então daqui eu estou verificando, né? O valor da variável. Daqui a documentação dele aqui. E aí assim, olha só. Pode falar. Então seria valor, o recebe valor ao invés de 0, aí mesmo. Opa, é velho, desculpa. Ainda bem que você viu. Isso, Aí assim, olha só.
eu estou executando correr, né, a cada framezinho, certo? E eu vou aqui, olha, verificar se diz.status for igual a 1, quer dizer que ele está subindo no caso, né? Quer dizer que ele está subindo. Então, nesse caso, olha só, eu vou precisar, né, botar aqui, olha, agora o deslocamento de pulando. Lembrando que é uma imagem só para ele subindo e descendo, certo? Vai ser sempre essa imagem aqui, né, com as duas perninhas assim na mesma linha horizontal, certo? Vertical, aliás, né? Então vai ser esse cara aqui. Então vou botar aqui, olha, uma propriedade pulando. Nesse caso eu vou utilizar o deslocamento dessa imagem aqui, que vai ser, ver aqui de baixo aqui, 1259. Então vou botar aqui, olha, menos 1259 px, né? Esse vai ser o deslocamento dele quando estiver pulando. Então, né, o que eu vou fazer aqui, olha, quando ele tiver com status igual a 1, eu vou trocar esse background position x aqui por, no caso, né, o dis.background position x ponto pulando, né? Eu vou mudar, né, a variável para isso, né? Vou botar isso aqui assim, pessoal, que a gente vai botar mais coisa aqui também, certo? E outra coisa que eu vou ter que fazer aqui, pessoal, já que ele está pulando, eu tenho que subir ele, né? Isso eu vou ter que mexer, no caso, nessa variável aqui, olha, nessa propriedade que a gente não definiu aqui, não? Ah, tá aqui, ó, nessa propriedade aqui, né? Nessa propriedade aí. Deixa eu lembrar como é que eu fiz isso aqui. Como é que eu fiz isso aqui? Eu acho que eu fiz assim, pessoal. Eu criei aqui uma propriedade chamada, né, altura mínima, que vai ser igual a 2, que é a altura dele quando ele está no chão, né, e uma altura máxima quando ele está pulando. Vou botar aqui, bota 30 aqui, depois a gente vê se é suficiente, tá? Tá, então a altura máxima quando ele estiver pulando está aqui, certo? E aí então, olha só, o valor padrão desse cara aqui, background position y, é esse cara aqui, é esse valor aqui, a altura mínima de quando ele está correndo no chão, né, px, certo? E aí eu vou mexer nesse cara quando ele começar a pular. Isso é quando o status dele for igual a 1, se ele está subindo no caso, eu vou ficar incrementando esse cara para aumentar a altura dele. Desculpa, pessoal, eu estou falando besteira aqui, né? Na verdade, isso aqui é o deslocamento. Não, eu estou falando besteira aqui, pessoal. Desculpa, eu estou falando besteira aqui. Aqui ele é 2px, isso aqui é o deslocamento para a gente mostrar o dinossauro. Desculpa, isso aqui vai ser sempre 2px. O que eu vou mudar aqui no caso é a distância em relação ao fundo, né? Esse cara aqui, pessoal, me confundi, ó. É esse cara aqui, que é 2px também, né? Então, assim, ó, esse cara aqui, se a altura em relação ao fundo vai ser igual, né? Quando ele estiver correndo, vai ser igual a diz background, aliás, diz altura mínima, né? Px. Tá aqui, então tá aí. E pode falar. Não é menos 2px. Aqui, né? Você fala aqui, né? Valeu. Isso mesmo. Tá aí, então o fundo, né? A gente vai deslocar a imagem em relação ao fundo, né? Para fazer o dinossauro dar a impressão dele estar subindo ali, né? Então, aqui, olha, quando o status dele for igual a 1, só ele está subindo no caso, eu vou fazer aqui, né? Com que essa propriedade aqui, ela seja incrementada, certo? Vai ser incrementada aqui. Vai ser igual isso aqui, ó. Parse int, né? Esse valor mais 1. E aí px aqui. Beleza, pessoal? Então acho que é isso, né? Então tá aqui, olha, nosso jogo.
Opa, não está funcionando aqui, pressionando espaço. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Status igual a 1. Set status. Dino status é igual a 0. Dino status é igual a 1. Ah, eu não fiz o get, né, pessoal, ali. Eu acho que tem que fazer o get, né? Eu não tinha feito assim antes, não tinha nem pensado nisso. Então, get status, aqui ele vai retornar return this.status. Eu tenho que fazer o get por quê? Porque aqui eu tô lendo, né? Aqui eu tô lendo a propriedade, olha só. Né? Então eu tenho que fazer o get também. Agora sim, ó. Agora ele foi embora, parecendo um balão, né? Ah, você vê, mas você vê que a perninha dele tá certinha, né, pessoal? Lá, ó. A perninha dele foi trocada, olha só. Aí, ó. E agora a gente vai precisar aí, olha só aqui, olha. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Se, né, se esse cara aqui, né, olha só, se esse cara aqui passe int, né? Se esse cara aqui, ele for maior ou igual que a altura máxima que a gente definiu aqui em cima, eu acho que esse 30 tá pouco, né? Se ele for maior ou igual que a altura máxima, nesse caso aqui eu vou fazer com que o this.status, que define se ele está subindo, descendo e tudo mais, vai ser igual a 2 no caso, que é já o valor de quando ele está descendo, certo? Né? A gente tinha definido isso, né? Que o valor 2 ali para o status, ó, é quando ele está descendo, certo? Então eu mudei o status, né? Aqui eu mudo o status dele, né? E aí assim, olha, no próximo frame, né? Aliás, vou botar um else if aqui. Botar um else if aqui também, ó. Else if. Se o this status dele for igual a 2, no caso, foi igual a 2, e aí no caso a gente vai fazer ele descer. Vamos fazer esse cara descer agora, né? E aí eu vou copiar essas duas linhas aqui. A gente basicamente vai mexer ali, né? A gente vai basicamente mexer ali aqui no fundo, aqui no bottom, aqui da imagem. No caso, assim, quando eu estiver descendo, eu vou decrementar a distância em relação ao fundo. Trocar mais por menos aqui. E aí, se o fundo também ele for menor, vou botar menor ou igual aqui. Apesar que não seria necessário, mas vou botar menor ou igual aqui. Se for menor ou igual, que é a altura mínima no caso, altura mínima, isso é quando ele chegar no chão. Quando ele chegar no chão, eu vou fazer o status dele voltar a ser 0, que é o status dele correndo. Certo? Então, quando ele chegar no chão, ele vai começar a descer aqui, né? Começar a botar ele para baixo, mover ele para baixo. Quando ele chegar a uma altura que é igual à altura mínima, então, no caso, né, ele vai voltar a ser o status 0, certo? Está aí, ó. Opa, 30px é muito pouco, né, pessoal? Vamos botar aqui mais aqui. São 300 de altura, né? Vamos botar 100. Não, 100 também acho que é pouco. Vou botar 150. Não, muito. 100. Tá aí, agora. Aí vocês podem mexer depois, botar 120 se achar melhor. Eu não sei exatamente qual é a altura ali do cactus, tem que ver se vale, né? Tá, pessoal? Então tá aí o Dino pulando. E eu vou fazer mais uma coisa aqui hoje também, que eu tinha me programado, que é colocar as nuvens, tá? Eu vou colocar aqui rapidinho, porque são 9h30 já. Vou botar aqui o class nuvem, né? Porque isso aqui vai envolver um vetorzinho lá, que a gente vai precisar, né, fazer um malabarismo com ele. Então, vou botar aqui, olha, constructor desse cara. De novo, né, this.element aqui vai ser igual a create
create element aqui. Você vê que no caso esse cara aqui é um pouquinho diferente, por quê? Porque você tem várias nuvens, né? Não tem uma nuvem só. As nuvens estão aparecendo de forma aleatória ali, né, no céu, então tem algumas coisas diferentes aqui. Então, document no caso, né? Document. Ponto. E aí eu vou te criar um div aqui. Tá? Vou adicionar o class name desse cara. Igual a nuvem. Vai ser aqui então, né, uma classe também. A gente podia ter colocado aqui, por exemplo, ID Dino, ID chão, mas já que são elementos só, mas também o classe também resolve bem, né? Isso aqui na verdade o ID na verdade a gente não usa tanto não. Aqui no CSS, vamos botar aqui nuvem. De novo, background image desse cara vai ser isso aqui. Né, eu vou ver o tamanho da imagem lá da nuvem na nossa imagem aqui. A nuvem, no caso, vai ser esse cara aqui, olha no começo, ó, esse cara aqui. Vou ver o tamanho desse cara. $70 por 20, pessoal, vamos lá. 70 por 20. Então, largura desse cara vai ser 70 px. E a altura vai ser 20 px, beleza? Vamos pegar qual é o deslocamento agora dele, para usar a propriedade background position. Background position. Deslocamento vai ser, botar o mouse aqui em cima, vai ser igual a 125,2. Então, botar aqui, olha, menos 125 px, menos 2 px. Esse cara que a gente pode colocar tudo aqui, porque a gente não vai mexer em nenhuma propriedade dessa no JavaScript, então a gente pode colocar aqui, né? A gente coloca aqui tudo que a gente não vai mexer no JavaScript, então nesse caso esses dois caras aí. Que o que a gente vai mexer no JavaScript é a distância em relação né, a margem direita dela, onde ela vai ser criada, né? A nuvem vai ser criada aqui, né? E ela vai ser deslocada em relação para a esquerda, no caso, né? Tá? Então, tá aqui a nuvem, bacana. E aí vamos adicionar essa nuvem aqui no nosso deserto. Deserto.element aqui. Append child, né, this.element aqui. Tá aí, eu adicionei ela lá ali no nosso deserto. E aí eu vou criar aqui, pessoal, né, um método chamado mover também. Lá em dúvida do que chamar aqui, mas vou chamar de mover também, né? Ela vai ser movida ali para a esquerda, né? Para fazer isso, para deslocar a imagem para a esquerda, primeiro eu tenho que definir o valor inicial da direita aqui, né? Então, this.element.style ponto white, no caso, vai ser igual a 0 inicialmente, a distância em relação, né, à borda esquerda vai ser 0, e depois a gente vai incrementando esse cara para ele né, dar a impressão de que ele está correndo para a esquerda, né? E aqui, né, para mover esse cara, basicamente a cada framezinho eu vou deslocar ele, né? Então, fazer isso aqui, ó, é igual né, de novo aqui nosso template, botar aqui parseInt, esse cara aqui, mais um, né? Para eu fazer ele mover para a esquerda, eu tenho que incrementar, né, a distância em relação à direita, né? Beleza? E olha só, esse cara aqui, eu vou ter várias nuvens, né? Então eu vou precisar fazer o seguinte, olha só, eu vou criar aqui, ao invés de ser um elemento só, aqui eu vou criar, olha, let nuvens vai ser igual a um array aqui. Eu vou criar um array aqui, né? E aqui, né, no run, eu vou fazer o seguinte também. Eu também eu quero que a nuvem ela apareça aqui de forma aleatória em relação à altura dela, né? Umas vão aparecer aqui em cima, outras vão aparecer aqui embaixo, né? Uma coisa meio aleatória. Então, assim,
A propriedade button dela, nada de propriedade top dela vai ser aleatória, né? Vamos usar a propriedade top para dizer qual é a distância, né, em relação ao topo ali. Então, aqui em correr, olha só. Lá correr não, né? Na verdade, correr não, né? Vou fazer isso aqui por enquanto, olha só. This.element aqui. Ponto style. Pontos top, distância em relação ao topo. Para essa propriedade funcional, tem que utilizar aqui a propriedade position também. Então, position tem que ser absolute aqui. Né? Tem que ser absolute aqui. E aí o top dela vai ser uma coisa aleatória, né? Uma coisa aleatória ali. Já que a gente tem 300 pixels de altura ali do game, a gente pode colocar uma coisa aleatória de 0 até 200, né? Pode ser de 0 até 200 ali. Como é que a gente vai fazer aqui? Botar aqui, olha. É isso aqui. Aí botar aqui, ó, math.random. Uma função aleatória que gera um número de 0 até 1. 0 a 0.9999 e por aí vai. Se eu quero criar um número aleatório de 0 até 200, eu vou multiplicar esse cara aqui por 200. Multiplicar ele por 200. Agora está gerando o número de 0, o número real de 0 até 200. E eu vou botar aqui passe int, porque eu quero só números inteiros, né? Passe int. Agora sim está gerando o número de 0 até 200 certinho. Certo? PX. Tá aí, eu acho que é isso. Né? Dia 93, eu acho que você esqueceu o PX no final. Como é que é? Dia 93, eu acho que você esqueceu o PX no final. Ah, foi? Esqueci, verdade. Valeu. Bom que você está me alertando, porque às vezes você passa um tempão perdido aqui, né, tentando identificar o bug, né? Tá aqui, então beleza, o top tá assim. E aí, né, então está sendo criado de forma aleatória ali, a altura aleatória. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Olha só. Eu vou criar aqui, igual eu tinha feito antes assim, eu vou criar aqui uma variável que vai me dizer a probabilidade de aparecer uma nuvem, certo? Porque eu não quero aparecer uma nuvem a cada frame, né? Então eu vou botar aqui, olha, qual é a probabilidade de aparecer um frame numa dada nuvem? Desculpa, uma nuvem num dado frame, pessoal, desculpa. Prob nuvem, digamos que seja 5% a chance ali, certo? 5%, tá? Então, num dado frame, existe 5% de chance de aparecer uma nuvem. Então, olha só, aqui, ó, aqui no run, eu vou fazer o seguinte, ó, C, math.random, né, vezes 100. Se esse cara aqui for menor ou igual que prob nuvem, isso aqui tem 5 chances de ser verdade, 5% de chance de ser verdade, né? Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó, nuvens.push new nuvem. Eu vou adicionar nesse vetor uma nova nuvem, certo? Com 5% de chance ali. Certo? Bem, a nuvem ainda não está deslocando para a esquerda, vamos ver se está criando pelo menos ali na... Não está não, né? O nome da classe. Ah, faltou o nome da classe? Não, está aqui, ó. Mas tem que botar lista, fácil. Tem. Tá aí agora. Tá aí, ó. Criando de forma aleatória ali, certo? Mas aí tem que fazer o deslocamento dela, né? Por enquanto ela tá assim. E aí para deslocar, pessoal, olha só o que a gente vai fazer, ó. Eu vou fazer aqui, olha, nuvens.forEach para cada nuvem, né? Eu vou botar aqui nuvem executar a função correr, aliás, mover, né, de nuvem, né? Certo? Vou executar, né, a função mover de cada elemento nuvem do vetor nuvens. Pô, mas aí tem muita nuvem, né? Vamos diminuir um pouquinho isso aqui. Para 2. Vou botar 1. Tá aí, pessoal, as nuvens aí, ó. O que é?
Isso aqui dá até pra gente fazer isso aqui também, olha só. Se... Vou botar essa variável aqui, pessoal, já que a gente criou ela, vou botar assim, olha, eu só vou deslocar a nuvem se o frame for par, por exemplo. Agora ficou melhor sim, né? A nuvem está a metade da velocidade do dinossauro, né? Ficou legal. Essa variável frame foi útil que a gente criou. Tá aí, pessoal, aí, ó. E aí o dinossauro está na frente da nuvem, né? Como é que a gente faz para resolver isso aí? O Z-index, exatamente. Vamos lá definir o Z-index lá de tudo que é elemento aqui do jogo, né? Ó. Z-index aqui do deserto. Z-index eu vou botar 1 aqui. Vou botar 2 pro chão. 2 pro chão. Vou botar 3 pro dino. E aí a nuvem tem que estar, né, atrás do dino, né? Então vou botar aqui, olha, que o Z-index da nuvem é igual a 2 também, certo? Que é igual ao do chão, né, eu acho. Vamos ver se resolve. Agora sim, ó. Beleza, pessoal? Então, assim, é um jogo que a gente está usando tudo que é coisa que a gente viu lá de JavaScript, né? Lembrando assim, a gente no HTML a gente tem outros recursos para criar jogo, tá, pessoal? A gente tem outros recursos, a gente tem Canvas, que seria mais conveniente, mas como a gente quer, na verdade, usar o jogo para a gente, né, testar, treinar tudo que a gente viu em JavaScript, é legal a gente fazer dessa forma aqui, tá? Pode falar. Você não consegue criar duas nuvens diferentes com a mesma imagem, só que com velocidades diferentes para dar uma sensação de movimento maior? Pode ser, mas eu não vou fazer isso aqui não, vocês vão fazer então isso aí, tá? Porque não dá tempo, tá, pessoal? Foi chamado aqui ainda. Mas realmente fica melhor, vai ficar bem melhor assim. Mas só qual é o problema de fazer assim? É que as nuvens elas são bem transparentes, olha só, fica meio sobreposto assim, ó. O ideal seria que ela fosse branquinha de verdade, né? Mas tá aí. Tá, pessoal? Então assim... tá aí a implementação, a ideia é vocês, partindo disso aqui, desse código que eu vou colocar no GitHub, na verdade eu até coloquei endereço lá no PDF, lá, né? Vou colocar naquele endereço lá no meu GitHub. Vocês vão partir desse código para implementar o resto das regras lá da especificação, tá? A ideia básica é essa. Beleza? Tá. Vou parar a gravação aqui, tomara que tenha gravado direitinho.